Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Empreender Muda Tudo. Toda semana a gente está aqui com convidados muito especiais, como vocês sabem. E essa semana não é diferente. A gente trouxe um tema muito especial para você que é empreendedor e você que quer empreender no mercado imobiliário. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar para ajudar esse canal a crescer e ajudar outras pessoas que querem empreender. E se você está chegando aqui em João Pessoa, está pensando em construir ou reformar, a Realize, que é meu escritório de arquitetura e engenharia, que é patrocinadora desse canal, fala aqui, vou deixar o contato na descrição. Se você está pensando em construir ou reformar, fala com o nosso time da Realize, tá bom? E sem mais delongas, começando aqui o nosso podcast, em comemoração ao Dia do Corretor. Estou com minha amiga Sinata, que é da Sinata Imóveis, uma das maiores imobiliárias de alto padrão aqui de João Pessoa, focada aqui na praia, atende toda a praia. E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre essa trajetória dela de corretora. Hoje ela é gestora da imobiliária, a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória. Então seja muito bem-vinda, Sinata, mais uma vez aqui ao nosso podcast. Olha que eu já estou sócia daqui a pouco, viu? Daqui a pouco eu já mando os boletos para pagar. Tá? É. Que bom, fico feliz mais uma vez de estar aqui, né? Dia do corretor, representando aí os colegas, os parceiros do mercado imobiliário. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um tema muito importante, né? A gente está vendo aí um crescimento dos corretores aqui em João Pessoa e aí muitos se perguntando como que faz para ter sucesso, né? E você é uma das pessoas que eu conheço que mais teve sucesso nesse segmento imobiliário e eu gostaria que a gente conversasse um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para começar, eu gostaria de saber como que foi esse processo, né? Você começou como corretora, hoje você é gestora, está em um outro papel, né? Comandando aí um time de corretores com muita eficiência. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, são desafios e labirintos diferentes. No primeiro momento, como corretora, os seus resultados dependem muito de você, né? É você fazer e ter os resultados, né? Quando você está no papel do corretor. E eu passei pelo processo, né? Durante 5 anos eu trabalhei, quase 5 anos eu trabalhei numa imobiliária, depois eu saí, abri a Sinata Imóveis, então hoje a gente já está entrando aí em 11 anos de imobiliária e 16 anos de mercado, totalizando toda a minha profissão como corretora de imóveis na área imobiliária. São 16 anos esse ano. E assim, eu me identifiquei, realmente assim, foi uma área que eu me apaixonei, eu gosto de gente, eu gosto da área de vendas, e isso acabou o quê? Facilitando mais esse processo de ter resultados, né? Quando a gente ama o que faz, alinhado a ações corretas e assertivas, intencionais, o resultado chega. E esse processo de mudança, ele realmente, assim, foi no momento que eu trabalhava como corretora, 1 ano como corretora, eu fui convidada a ser gerente da imobiliária. Então, essa gestão, ela já começou lá atrás. Então, eu já tinha um papel de gestora dentro da imobiliária que eu trabalhava. Então, eu gostava de estar à frente, liderando aquelas pessoas. Então, eu ficava muito mais feliz quando eles vendiam do que quando eu vendia. Que naquela época eu também trabalhava, eu ficava ainda como corretora e como gerente. Depois, eu realmente fui cada vez mais deixando o time vender e o meu resultado dependia do time todo. O meu resultado vinha deles. Então, se eles estavam bem vendendo, eu estava bem também, porque eu via que eu estava fazendo o papel de liderança correto. E assim foi quando eu abri a imobiliária, eu também comecei com os corretores. A imobiliária começou pequena, numa sala de 17 metros, depois a gente foi para 34, depois a gente foi para uma casa bem antiga. Quem quiser ver aí, tem algumas histórias já lá no nosso Instagram, no Instagram da Sinata Imóveis. E depois a gente foi para uma casa que foi até reformada pela Realize, que é a casa que a gente está hoje. E agora estamos indo para saindo de 17 metros, estamos indo agora para um prédio de 660 metros, que está sendo construído por nós, né? No caso, a construção está sendo feita pela Realize, mas é uma obra nossa, minha e do meu esposo. Então, é algo que a gente vai ficar lá por muito tempo, é um investimento alto, mas eu sei o quanto que tem resultado e o quanto que é importante você estar num local central e tendo conforto e a qualidade na hora de receber os seus clientes. Eu noto, Sinata, que dentro da sua trajetória você sempre colocou o cliente como prioridade, né? E você tem uma mente muito inovadora e de criação. Então, o tempo todo você está criando coisas para poder agradar o seu cliente.
E hoje as empresas têm muito falado disso, né? Da cultura de colocar o cliente no centro, e você já vem fazendo isso há muito tempo. Lá que vai, quem for lá na Sinata, vai ter o café que é personalizado de acordo com os bairros, vai ter os brindes. Você está sempre preocupado em como deixar esse cliente o mais satisfeito possível e não só com a questão do quanto que você vai ganhar com aquilo. Acho que isso é um diferencial que meio que vai acontecer nas outras coisas naturalmente, né? É isso mesmo. Inclusive, a gente tem fizemos o nosso evento de cultura da empresa, onde a gente lançou um método, né, que é o nosso método Sinatizar, né, que já virou aí um Virou verbo sinar. Eu acho que eu lembro quando a gente falou desse sinatizar, falou, virou o verbo e virou mesmo. Pois é. E o interessante é que esse nome ele veio de um comentário de um seguidor do canal do YouTube. Eu estava fazendo uma explicação lá de um conteúdo, né, que eu tinha um Sinata Responde, e aí ele falou, isso é sinatizar, explicar e orientar, educando os futuros clientes na aquisição de imóveis, e tinha mais coisas, e aquilo ali ficou muito gravado para mim, eu vou pegar isso para mim, aí dei um print e guardei, e o momento certo chegou, né, foi agora 2025, onde a gente implementou, e o primeiro ponto, né? O primeiro é um movimento, né? Primeiro é um movimento, que é o movimento Sinatizar, é um método de trabalho, é uma forma de fazer negócio diferente e que a gente traz o nosso primeiro pilar é o cliente no centro. Toda a ação, ela começa e termina no cliente. Então, quando isso está impregnado no time e quando as pessoas entendem o que é, porque a gente faz natural. Agora as pessoas entendem o porquê faz e tem intencionalidade, né? Porque o que adianta estar só na minha cabeça se hoje não sou eu que estou na linha de frente atendendo. Então, precisa isso ser disseminado, né, dentro do time para que todos tenham a mesma linguagem, que todos trabalhem da mesma forma. E é para isso que o Sinatizar veio, para que a gente tenha isso implementado dentro da nossa empresa e a cultura dentro dos nossos colaboradores e que a gente consiga cada vez mais aplicar com intencionalidade, clareza de sabermos aonde a gente quer chegar, para onde a gente está indo. E é isso que o Sinatizar faz. Cliente no centro. Eu acredito que isso é o diferencial das empresas que são feitas realmente para crescer e ter sucesso, né? E o corretor, que ele quer se posicionar, seja um corretor que vai trabalhar no imobiliário de forma autônoma, ele tem que ter essa consciência que você tem de que a gente está lá para servir o cliente. Então, isso que você fala de começar e terminar no cliente é uma consciência que eu acredito que ela tem que estar, né? Para poder você ter esse crescimento consistente que você vem tendo ao longo do tempo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante em você é que do nada você tem umas ideias, assim, você cria as coisas que eu não sei de onde brota. Que aí você criou o evento que traz ali os corretores, e você também, a gente estava comentando aqui, que dentro do digital você foi pioneira, né? Hoje o canal da Sinata tem mais de 120 mil inscritos, ele foi pioneiro e você começou hoje todo mundo, né, tá gravando conteúdo para o YouTube, mas quando você começou não tinha. Da onde que vem esses insights? Como que você pensa? Uhum. Primeiro, eu tenho um amigo muito fiel, que é Deus, certo? Eu digo muito assim que essas ideias não vêm de mim, né? Eu tenho esse pensamento que não vem de mim, porque às vezes tem coisa assim que eu digo, onde que eu vim buscar isso, gente? Onde que eu fui pegar isso? Mas eu vejo que assim, é um propósito que Deus tem comigo e ele faz isso, assim, ele me dá essa visão. E eu já tive algumas confirmações, já tive situações de tipo estar na praia, o amanhecer do dia e chegar uma pessoa lá, um cara parar e falar um monte de coisa para mim. E essa pessoa disse: "Você sabe que você é uma líder, você sabe que a visão está com você, a visão está com você". Ele olhou para mim e disse: "Você sabe", e falou um monte de coisa, gente, um monte de coisa. Eu caí no choro. Então, é isso, é você realmente estar diante de Deus. Primeira coisa, eu tenho esse pilar muito forte, esse relacionamento próximo com Deus, e ele me direciona. E aí, colocando Deus à frente de tudo, ele vai te direcionar, ele vai te dar visão, ele vai te dar clareza. E essas ideias vão surgindo e a gente vai colocando em prática, porque assim, tem outra situação também. Ideias, muita gente tem, né? O que muda a ideia é a ação. O que vai me diferenciar de ter a ideia
de você, porque muitas vezes o outro tem a ideia, mas não bota em prática. E ter constância, que eu acho que é outra coisa assim que faz a diferença tanto no mercado imobiliário como para mim. Por que que a Sinata hoje tem 127 mil inscritos no canal do YouTube, é posicionada, é a primeira imobiliária, na verdade, do ramo imobiliário aqui do Nordeste. Eu não conheço outra pessoa, se conhecer pode comentar aqui, que eu gostaria até de acompanhar o canal, mas eu já fiz essa pesquisa e não encontrei. Então, hoje nós somos a primeira, né? Nós somos hoje, não quer dizer que amanhã a gente vai estar, porque se manter no topo é muito mais difícil do que chegar. Sim. E é isso que eu digo, eu sou uma pessoa que eu sou incansável. E eu sei que eu tenho que ser assim, não sei até quando eu vou conseguir, espero que durante muito tempo, porque eu sei o quanto que é difícil se manter e o quanto que a nossa profissão, que é tão concorrida, tão competitiva, que é a profissão, essa área imobiliária, e cada vez mais a gente tem visto o quanto que corretores surgem novos no mercado. E eu fico nessa, tenho que trazer algo novo, eu tenho que criar, a gente tem que fazer algo novo, porque senão a gente vai ficar para trás. Então, isso me motiva, eu gosto de desafios, viu? Eu sei. Pois é, eu tava bem quietinha no meu canto, né? Porque a imobiliária que a gente tá hoje é boa também, é um espaço maravilhoso. Todo mundo que chega lá faz, ai, que lugar lindo, que lugar acolhedor. Quando eu escuto isso, que lugar acolhedor, cara, eu consegui transmitir o que eu queria para o cliente, porque era exatamente isso que eu queria que ele sentisse, se sentisse acolhido. Aí quando ele fala isso, ai, aqui é muito acolhedor, eu digo, cheguei, isso eu queria. É tão bom quando você faz algo que você chega nesse momento de entender, cheguei onde eu queria chegar. Eu atingi o objetivo. Aí tudo vale a pena, todo aquele esforço. É muito bom, né? Não, com certeza. Quando você, eu acho que levando em consideração de ter o cliente no centro, quando você vê que tudo o que você fez, desde o ambiente, ao brinde, ao café, fez todo aquele efeito com o cliente que ele falou, ou foi acolhedor, ou foi surpreendente, ou foi isso que eu esperava, superou minhas expectativas, isso é a concretização do que nosso trabalho está sendo bem feito, né? A gente trabalha e a gente existe para isso. E isso é o pilar fundamental da empresa que é realmente voltada para atender a necessidade do cliente. E o sucesso vem como consequência, né? Que às vezes as pessoas invertem muito o sucesso e dinheiro, e eu noto muito isso, já que a gente está falando da questão dos corretores, você falou, né, que o mercado tem aumentado o número de corretor. Eu acredito que isso também, que a gente está... para quem não conhece, hoje João Pessoa é uma das capitais com a maior valorização imobiliária dos últimos tempos, né? A gente vem aí a cada semestre aumentando, e aí meio que começa a despertar o olhar de muita gente. Você corretor, você corretor. E aí tem muita gente, Sinata, que eu observo, que para ela ser corretor é pegar um imóvel, vender para o cliente, e aí lá o cliente vai embora, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque hoje, por exemplo, na Sinata Imóveis, tem o Clube da Sinata, tem o Sinata Indica, tem todo um caminho que o cliente vai estar ali, que não é só vender o imóvel, né? Ele vai fazer parte de um ecossistema que você montou para que ele tenha todas as suas necessidades supridas, né? Realmente colocando ele no centro, que é a raiz da sua cultura. Isso mesmo. O que é que acontece? Não é fácil gerir, né? Mas quando a gente tem um cliente no centro, quando o pessoal vem fazer alguma pergunta, às vezes para mim, eu digo, certo, o que é que isso vai mudar para o cliente? O que é que isso vai impactar na vida do cliente? Então, fica mais fácil das pessoas que estão lá, na ponta, saber tomar decisões. Porque se eu tomar a decisão só pelo que Sinata acha, às vezes eu posso tomar uma decisão errada. Mas quando eu compartilho isso, dizendo, sim, o que é que isso muda na vida do cliente? O que é que isso vai impactar? A pessoa, isso aqui, pronto. Então, se vai trazer algo bom para o cliente, vamos seguir com isso? Então, foi assim o Sinata Indica. E todas as ações que eu faço, tipo Sinata Indica, o Sinata Conecta, o Arraiá Sinata Conecta, a gente tem o Sinata Conecta, que é inclusive um grupo de WhatsApp de clientes que compraram imóveis conosco. Esse grupo é maravilhoso, eles lá indicam as coisas, um ajuda o outro, e aí eu quero um médico, eu quero uma indicação disso, então eles se ajudam. Eu disse, eu já vou mudar o nome de Sinata Indica, eu vou botar o cliente Sinata Indica, né? Porque lá todo mundo está indicando as coisas. Foi assim que aconteceu e vem dando certo. Essa questão do Sinata eu acho muito interessante, porque o que acontece, a maioria das pessoas que compram imóveis hoje de uma pessoa vem de fora, né? E, por exemplo, eu já ouvi comentários de pessoas que vieram para João Pessoa pela qualidade de vida e acabaram voltando
porque chegaram aqui e não tinham amigos, e não conseguiam saber que médico ir, e não, aí ficaram tristes e voltaram. Então, quando você chega e você já entra num grupo de pessoas acolhedoras, que já te abraçam ali, aí E todo mundo está na mesma situação, né? tá no mesmo sucesso. Esse grupo, que é o Sinata Conecta, são todos, a maioria lá, pessoas de fora que vieram morar aqui, e aí eles estão nesse grupo lá se conectando. E a gente fez eventos também para realizar essa conexão de amizade. Então saíram várias amizades, e até hoje essas amizades perduram. E eu fico feliz, porque através de uma conexão, de uma compra do imóvel, surgiu isso aqui, um ecossistema, né? De pessoas que estão conectadas, de pessoas que têm o mesmo valor, que têm o mesmo motivo de estar aqui. E esse é o Sinata Conecta. A gente fez aí o Arraiá Sinata Conecta, que já acontece todo ano. E já fazem 4 anos que a gente tem fazendo, cada vez crescendo mais, junto com os patrocinadores. Inclusive, a Realize é uma das patrocinadoras. E é você levar a nossa cultura e trazer essa conexão, né? O nosso Arraiá é música, é alegria, é tudo isso. Não estamos lá vendendo nada, a gente quer realmente se conectar, é um momento de descontração. Temos o outro evento que a gente faz no mês de janeiro, que é o Verão em Ação. O que é o Verão em Ação? É um evento voltado para qualidade de vida, bem-estar e saúde. É aquele primeiro passo. Vamos lá, você está em casa, não é aquela pessoa de muita atividade física, mas aí houve um evento da Sinata, você foi, chegou lá, começou a fazer atividade física na beira da praia, ao ar livre, você começa a ver, cara, isso é tão bom, eu me senti tão bem, cheguei em casa, me senti bem, aí dá aquele start, e por que não fazer mais vezes? Ou pessoas que já são acostumadas a fazer, mas está ali também interagindo. Então, é um outro evento que a gente tem. E tem o Sinata Indica, que é um grupo que, na verdade, é um link que a gente tem de várias empresas parceiras, para que o cliente, quando chega, ele tenha esse acesso a empresas que a gente já tem conhecimento, para que ele tenha essa abertura e facilidade de chegar e resolver alguma situação que ele precise. Então, veja o tanto de coisa que a gente criou e tudo é voltado para o cliente. Para a satisfação do cliente, né? Isso. Sinata, a gente estava falando aqui da questão da valorização imobiliária e da quantidade de corretores que está entrando no mercado, né? Alguns entram pensando que é muito fácil e aí acabam desistindo no meio do caminho porque vê que não é tão fácil assim. Então, levando em consideração que esse é um podcast para o Dia dos Corretores, o que você acha que um corretor precisa ter para que ele entre no mercado e ele tenha sucesso e ele possa permanecer no mercado? E se ainda existe espaço, né? Porque a gente está falando, né, de não sei quantos Cresce que está sendo cadastrado aí todos os meses aqui em João Pessoa. Qual que é a sua opinião? Então, é realmente assim uma situação que a gente está passando no mercado e de muitos corretores e também de muitas construtoras, gente. Também do mesmo jeito que tem muitos corretores novos, também estão chegando muitas construtoras novas, né? E essa questão de muitos corretores novos no mercado é uma coisa que eu acho assim que gera um pouco de insegurança para o cliente, certo? Porque o ramo, esse curso, né, que hoje a gente tem, que é para você tirar o CRES, que é um curso tecnólogo, né, que você faz aí em 10 meses, às vezes em 3 meses, é um curso muito rápido e, assim, é muito superficial, inclusive, você acaba não aprendendo tanto, você aprende no dia a dia. Então, assim, o que eu vejo, corretor é experiência. Se você está começando, entre numa imobiliária. Eu digo porque eu comecei assim, você precisa de um suporte. Não acho que você só fazer esse curso, você vai sair e vai ter todas as habilidades. Por quê? O ramo de corretor de imóveis não é só a venda. A venda é uma das coisas. É venda, entender de documentação. Você tem que entender um pouco, ser um pouco advogado, porque você tem que entender da parte documental, de parte jurídica. Você tem que entender um pouco de arquitetura. Tem que ter ali um correspondente Tem que bancário para ter, ajudar. justamente, tem que ter um correspondente, tem que entender de financiamento. Então, assim, são muitas situações. Se você pega um imóvel que precisa ser regularizado, que não está regularizado, você precisa entender um pouco dessa parte também de regularização. Então, como que você vai dar conta? É muito complexo. Se você está dentro de uma imobiliária, é o que você vai fazer? Atender o cliente, é o que você. Eu tenho certeza que todo mundo que entrou na área de corretor de imóveis, o objetivo dele era atender o cliente e vender.
Ninguém quer essa outra parte. As pessoas querem atender o cliente e vender. Quando você se vincula à imobiliária, não é porque eu tenho imobiliária, porque se eu fosse começar minha profissão hoje como corretora, era esse caminho que eu ia seguir, eu iria estar vinculado à imobiliária, porque o meu objetivo é atender o cliente, prospectar cliente, atender cliente, captar imóvel e vender. Sim. Eu, como vendedora e como um corretor, tem que ser um bom vendedor, tem que ser desenrolado. E geralmente essas pessoas que têm muita habilidade com venda e comunicativa, ele não é muito da parte burocrática. Você vai aprender a ser ou pela dor ou pela dor, pela necessidade, né? Ou, no caso, você vai ter que aprender. Porque realmente, assim, eu vou dizer, eu não gosto de parte burocrática, mas eu tive que desenvolver essa habilidade e aprender. Eu gosto mesmo é de gente, eu gosto mesmo é de vender, eu gosto mesmo é de estar na rua, eu gosto de conhecer imóvel. É isso que me move, eu gosto disso. Essa parte burocrática, de números, de dados, eu tive que desenvolver essa outra habilidade. Mas você vai desenvolver tudo isso logo, então você vai ter uma perda muito grande. É por isso que as pessoas se frustram, certo? Porque elas entram no mercado e vão ser autônomos e querem ser autônomos e trabalhar sozinho, eu quero dizer, claro, não é sozinho, ninguém está sozinho, muitas parcerias acontecem, mas de uma certa forma você não tem um suporte. E hoje no mercado, como o nosso mercado está com muito cheio de gente, Jéssica, de pessoas de fora, clientes de fora, você sabe que a maioria não chega aqui também, né? 90% é de fora. Então é um cliente que ele é muito cuidadoso, ele é cauteloso. Com muito conhecimento também, né? Justamente, então, tem isso também. Ele realmente ele vai priorizar muitas vezes uma estrutura, uma imobiliária que vai dar esse suporte para ele, que traz a segurança. Ele preza por segurança. Ele não conhece a construtora, diferente do cliente daqui que conhece, Sim. que sabe quem é fulano, que é Beltrano, primo de não sei quem, que uma pessoa é desse tamanho, mas o cliente de fora ele não sabe. Então, ele vai buscar a segurança. Uma empresa que tenha que traga credibilidade e confiança para ele. Então, primeiro passo, respondendo a sua pergunta, é para você que está começando, que é um corretor, que quer ser um corretor de sucesso, primeiro passo, comece por uma imobiliária. Tenha esse suporte, entenda suas habilidades. E não ache que porque você é um bom corretor e que você vende bem, você também vai ser um bom dono de imobiliária, um bom gestor, porque são labirintos totalmente diferentes. Muito diferente, muito diferente. E o papel do corretor e da imobiliária também são muito distintos, né? O corretor, ele tem o papel da venda, do atendimento Isso. direto ao cliente, mas a imobiliária traz todo esse suporte que você está falando, o suporte burocrático, a captação do cliente, porque às vezes a gente pensa que é fácil, mas é muito difícil você captar, até porque a venda do imóvel é uma venda de um valor de alto Uma venda ticket. complexa, né? Você não vai chegar amanhã. Pode acontecer, alguns casos eu sei que já aconteceu, mas assim, não é todo dia que chega um cliente batendo na sua porta e vou comprar um apartamento hoje sem fazer todo o processo, né? Tem cliente que demora 1 ano ou mais para fazer a compra do imóvel. Então, são papéis diferentes que quando você sai do curso de corretor, você não vai estar preparado. Isso. Então, por isso a importância de ir para o imobiliário, estudar mais para você ter todo esse outro suporte para poder entrar no mercado e não desistir, né? E não ficar frustrado. Hoje, na Sinatra Imóveis, vocês têm um programa de preparação desses corretores que entram para trabalhar junto com vocês, não é isso? Que é o Sinatizando 360. Me fala um pouquinho como que funciona esse processo, né? Porque uma coisa, gente, que eu aprendo como Sinatra, vocês que seguem aqui a gente há mais tempo, sabe que Sinatra é uma amiga muito querida e que eu me inspiro muito nela. E aí, uma vez ela disse, Jéssica, a pessoa que você tem que ser mentora para seus negócios dar certo são os seus próprios funcionários. E aí, depois disso, eu comecei a fazer isso e eu vi como o meu time vem evoluindo. E você já faz isso há muito tempo. Então, eu queria entender como que nasceu isso e como que você faz e quais são os principais resultados que você tem quando você se dedica esse tempo a ser mentora dos seus próprios corretores, da sua própria empresa. Então, eu sempre tive esse pensamento. Primeiro, a gente tem que ser exemplo, né? Exemplo em casa e liderar pelo exemplo. Quando a gente fala em liderar pelo exemplo, eu preciso estar de cabeça dentro do negócio. Porque aquelas pessoas dependem da empresa para colocar comida dentro de casa, para realizar seus sonhos. Então, isso eu tinha muito essa clareza. E muito a gente vê pessoas justamente abandonando praticamente sua empresa para estar buscando algo lá fora. E que eu acho que isso muito tem a ver com ego. Ego. E aí, quando a gente fala em ego, você fala que você está buscando algo para você.
Quando a gente fala num todo, numa líder, numa gestora que quer liderar pelo exemplo, você vai pensar no todo. Você vai pensar de uma forma, como que eu faço para que essas pessoas performem, como que eu faço para que as vendas aconteçam, como que eu faço? Você vai ser uma líder que vai criar líderes, que vai ali fazer com que outras pessoas sejam líderes também, né. Então, isso é o que eu sempre pensei. Então as pessoas muito eu recebo: "Ah, vamos faça uma mentoria, quando que você vai lançar seu curso, quando que você vai fazer isso?" Eu digo: "Primeiro eu tenho que treinar os de casa, primeiro eu tenho que ser uma boa educadora para os meus liderados, para as pessoas que estão aqui. Não que um dia eu possa fazer, possa, só que a gente só tem 24 horas no dia, gente. Então, você escolhe aonde você quer dedicar o seu tempo. E pode ter certeza que tudo que tem foco expande. Se você colocar força, aqui, seu tempo, tudo que você botar aqui, ele vai crescer e as coisas vão acontecer. E aí a sua fala aqui. Isso é nítido na Realize. E quando eu vejo, eu fico feliz. Eu digo, caramba, olha só. Olha a evolução que esse time tem. Olha a dedicação. Olha o engajamento. Como que eu vou engajar meu time? Como que eu vou trazer ele para perto de mim, para vestir a camisa da empresa, se eu estou ausente? Se eu estou buscando liderar lá fora, sem ser dentro. Então, eu já trazia isso dentro de mim, e no entanto que até hoje eu nunca busquei outro tipo de fonte de renda, de nada, dedicada à empresa. Tanto que hoje a Assinato Imóveis é referência, nós chegamos a esse patamar de ser referência para corretores, para empresários, para construtoras. E eu fico feliz de ter chegado até aqui, né? De hoje ter essa responsabilidade das pessoas hoje se espelharem na gente, e esse 360 que é o Sinatizando, é justamente uma forma da gente pegar o corretor pela mão e tudo que ele não aprendeu, vamos dizer, no curso de corretor, porque realmente é um curso muito mais rápido e é um curso muito voltado para a teoria e a gente trabalha a prática, trazer ele para passear por toda a imobiliária, tipo, etapas da venda dentro do processo da imobiliária, cultura da empresa, como a gente começou. Depois eu tenho, na parte do treinamento, a visita online, eu ensino como corretor fazer uma visita online com o cliente. Por quê? Porque eu penso muito na qualidade, como é que está sendo feita a entrega lá na ponta, né? Porque todo mundo está representando a Assinato Imóveis. Como não sou eu que estou fazendo, o que é que eu faço? Eu quero fazer várias pessoas ensinando como eles têm que fazer para fazer como eu faria. E aí a gente tem o Sinatizando 360, que a gente dá esse treinamento que dá em torno de 30 dias, não todo dia, mas tipo, tem treinamentos que é de um dia, o outro, eu sei que percorre 30 dias de treinamento para que eles estejam preparados para iniciar a receber o cliente. Eu achei interessante você falando que você controla para saber como que o seu cliente vai ser atendido, para saber se é como você. Hoje você tem um time grande. Você consegue controlar ou como que você supervisiona o atendimento de todos eles? Como que você mede se todos eles estão vivendo o verbo sinatizar? Certo. Hoje a gente já trabalha há muito tempo com CRM, né, que é um sistema onde o corretor, ele tem que colocar as informações do atendimento dele lá. E para que eu consiga ter um acompanhamento melhor, a gente tem 2 reuniões na semana, que é quinta e sexta, eu deixo reservada amanhã, para me reunir na quinta com 2 corretores, na sexta com 2, certo? Então, já faz alguns anos que eu venho fazendo isso, que é aquela reunião onde Olho a olho. olho a olho, né, com o corretor, individualmente. E aí eu digo: "E aí, como é que está o atendimento desse cliente?" Eu tenho lá no CRM todos os clientes e a gente vai batendo um por um. Então eu consigo fazer ajustes mediante o atendimento como está sendo feito, entendeu? Eu consigo fazer esses ajustes. Não sei se até quando eu vou conseguir, porque isso ainda faz parte de um operacional, né, e assim, a gente acaba tendo que também sair um pouco do operacional para estar mais no estratégico. Mas como eu sou uma pessoa muito dinâmica e organizada, aprendi a ser organizada, não era, mas aprendi, né, a ser.
a ter minha organização. Eu tenho o dia de gravar o vídeo, eu tenho o dia da reunião da imobiliária, eu tenho Da live, né? o dia da live, e eu vejo que você também tem feito isso, tem colocado em prática. A segunda-feira é o dia da obra, é o dia de estar na rua, à tarde é o dia do planejamento de marketing. Se a gente não otimizar o nosso tempo, não consegue. A gente não consegue, a gente vai ficar o quê? Ansiosa, estressada. E eu já vivi isso, gente. Eu não estou falando aqui, eu já vivi isso. Então eu tive que me organizar. E outra coisa, saber dizer não. Importante, né? Dói, né? Dizer não. Tipo, às vezes chega uma pessoa assim, Nata, eu queria marcar um café com você. Nata, eu tô com isso, aquilo, outro. Você tem que saber o que é prioridade para você. Eu vou demandar esse tempo para isso, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que isso vai me trazer de retorno? O que é ver as prioridades. E se eu abrir mão disso, eu teria esse tempo para fazer isso. Então, o que é que vai me trazer mais retorno? A gente vai ter que aprender a dizer não para um monte de coisa. E eu aprendi a dizer não para um monte de coisa, porque antes eu dizia, não, eu não posso, a pessoa fica achando que eu não sou muito acessível, que eu não quero atender, que eu não quero conversar. Não, gente, é que cada vez mais que as nossas responsabilidades vão crescendo, o tempo vai encurtando e vai ficando mais valioso, e a gente tem que determinar o que é prioridade. Senão, tu termina o dia e não fez nada. E ainda fica frustrada. Meu Deus, eu não fiz nada. Isso. Essa questão de aprender a dizer não é uma coisa que eu tô aprendendo ainda. E aí eu vou selecionando as coisas de acordo com o meu objetivo, né? E Para poder, no final, tudo que eu fizer ser para o crescimento da minha empresa, para o atendimento melhor do meu cliente. E aí, quando você tem cultura bem definida, propósito bem definido, é fácil, porque, tá, isso aqui específico vai agregar o meu negócio? Se vai, eu vou. Se não vai, é automático, não. Por isso que é bom essa questão de ter o direcionamento bem, bem firme, né? isso mesmo. Sinato, uma outra coisa, todos os corretores, né, e toda empresa, na verdade, um grande gargalo é vendas. Uhum. Eu imagino também que quando um corretor ele procura uma imobiliária para estar ali dentro da imobiliária, é muito com o propósito de que quem vai captar o cliente é a imobiliária e não ele. Então é como se ele tivesse tirado 50% do trabalho dele. E é um grande desafio hoje para todas as empresas. Eu converso com pessoas de todos os segmentos, desde construtora, imobiliária, indústria, todos. Um grande gargalo é vendas. E você vende muito bem. Então, quais são as estratégias, na sua opinião, para o corretor que está iniciando, ou aquelas mais eficientes, que você fala assim, faça essa que você vai ter um resultado? Além de você estar alinhado a uma imobiliária que vai te ajudar nesse processo já do lead, né? Mas vai que, não, eu quero realmente seguir minha carreira sozinho, certo? Então, trabalhe uma construção de marca, que eu vejo que isso é primordial, né? Independente, inclusive, de você estar numa imobiliária. A marca que você vai construir é indiferente se você estiver dentro do imobiliária ou trabalhando autônomo, sem imobiliária, certo? O primeiro passo é construir sua marca. Não é fácil, tá? As pessoas falam muito hoje de construir sua marca, construir marca, construir marca. Gente, construir marca não é do dia para a noite. Construir marca requer muita constância, requer muita disciplina, certo? Disciplina de estar aparecendo todo dia, porque quem não é visto não é lembrado. Disciplina de fazer as ações diariamente, né, para poder alcançar resultados. Então, no ramo de corretor, boas captações, bons contatos, relacionamento, ambiente que você vai andar, né? Os ambientes também contam muito. Onde você vai morar, tem gente que não dá nada, mas tipo, onde você vai morar, se você não pode comprar ainda, mas procura morar, se você tiver condições, num empreendimento que tenha vários ali, que você já possa ser meio que o corretor do empreendimento, né? Eu tive isso com o Montserrat, quando eu mudei para o Montserrat, a maioria dos apartamentos lá foram transacionados através da imobiliária. Então, é aquela história, eu investi em um apartamento, estava no lugar certo e tive retorno, né? É você ser também intencional. Naquele momento eu nem sabia, eu nem tinha essa intencionalidade, ninguém nunca chegou para mim para dizer isso. Eu estou chegando para você e estou dizendo, estou encurtando teu caminho. Seja intencional, até onde você vai morar, porque você é corretor. Imagina, você mora num prédio de 3 apartamentos, 4 apartamentos, a probabilidade da venda é menor. Eu moro num prédio que tem lá 100, 200 apartamentos. Poxa, são 100, 200 pessoas que vai te conhecer. Você vai estar no grupo.
no grupo do condomínio, se apresenta para essas pessoas, começa dali, não é de longe não, o cliente às vezes está do seu lado, você não sabe. Essa importância de ter essa consciência é muito importante, né? Hoje, principalmente nas redes sociais, o Instagram ele divulga muito isso. E isso é uma coisa do seu perfil, né? Você, ao longo do tempo, vem buscando muito conhecimento. Você participa de imersão, participa de coisas que são estratégicas para desenvolver como empresa e como pessoa, né? Sim. Você acha que esse é um pilar importante para quem está começando agora? Sim, aí você falou numa parte que eu acho muito importante, que antes de você ter, você tem que ser, né? Ser, lhe conhecer, desenvolver você, lhe conhecer, né? Porque de nada adianta você fazer cursos e cursos e cursos se você tem barreiras que você não consegue sair do lugar. Porque primeiro está em você. Então, o desenvolvimento pessoal, a busca por se conhecer é muito importante. E, e isso, né, a gente tem até Juliana Gonçalves, que é uma grande amiga minha, ela desenvolve muito bem, inclusive tem feito um trabalho muito voltado também para corretores de imóveis. Lá na imobiliária, a maioria dos corretores já fizeram o desenvolvimento pessoal com ela, e eu vejo o quanto que o corretor desenvolve quando faz um acompanhamento desse. Porque não está só na imobiliária em passar o lead. Não está na imobiliária fazer as ações. De que adianta eu fazer tudo, aí quando o lead chega no corretor, o corretor está desanimado, o corretor está com um monte de problema, o corretor não sabe dividir, o corretor não faz uma atividade física para chegar com uma energia melhor. São vários pilares, então não é só o pilar profissional. Se eu não estou bem nos outros pilares, aquilo vai afetar no meu profissional. Isso é fato, isso acontece realmente. Então, antes de qualquer coisa, busque se entender, busque estar bem com você, tenha o seu momento com você, pratique atividade física, né? Tem o pilar também espiritual, para que você consiga desenvolver na outra área, que é uma área profissional. Eu tenho outras áreas. O problema é que as pessoas focam aqui e esquecem das outras. E essas outras que estão esquecidas estão afetando essa aqui, que é a que ele quer progredir. Não adianta. Seu casamento, sua família, são várias coisas que estão envolvidas. Então, eu vejo que quando as pessoas estão bem, elas desenvolvem. Eu tenho um caso em uma corretora lá na imobiliária que ela me agradeceu muito. Ela passou por um problema de perda da mãe e tal. E tipo assim, o cliente chegava, mas ela já estava com um pensamento negativo, ela já não conseguia enxergar nada ao seu redor, porque isso estava vindo dela, não é nada do cliente. E nem do mercado, E né? nem do No mercado. caso. Então, assim, aquilo não estava acontecendo, as coisas não fluíam, por mais que passasse o cliente para ela, a coisa não fluía. Então, eu vi essa necessidade de indicar, né, o processo de Juliana. Juliana fez um processo com ela também buscou, você também tem que querer. E ela mandou uma mensagem para mim no início desse mês e tinha assim, dizendo: Sinata, como é diferente quando a gente olha as coisas por outro ângulo, quando a gente tem um pensamento positivo, as coisas acontecem. E várias coisas, várias portas foram se abrindo para ela. Várias coisas, tipo assim, que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo. Então, pensamento positivo, né? E você mudar o seu estado de espírito, transformou tudo. Transformou tudo. Então, são pequenas coisas que vai trazer o resultado e que você fazendo, você vai conseguir enxergar além do que está aqui na sua frente. Enxergar além são para poucos, mas a gente consegue. Eu tô fazendo uma mentoria que fala muito disso, que assim, que o nosso crescimento profissional, ele tá diretamente ligado ao nosso crescimento pessoal. A nossa empresa, o nosso negócio, e não é só quando eu, o empreendedor, dono de imobiliária, não, eu profissional, seja eu CLT, Qualquer coisa. qualquer coisa. Quanto mais você cresce em termos de conhecimento, atrelado às outras coisas, mais você evolui. É proporcional. Se você estuda, se você desenvolve uma coisa, automaticamente aquilo te leva pro próximo passo. E eu noto isso na minha vida toda. Fiz um curso técnico, entrei na DRX, que foi a consultora. Ah, fiz mais um, fui para outro nível. E aí você vai evoluindo. Isso, lógico, com os outros pilares que a Sinata falou, né? O pilar espiritual, o da família, que é buscar o equilíbrio no desequilíbrio, para poder você Isso. performar e ter um resultado. Você tem que estar bem, né? O princípio de tudo. Uma frase de um mentor, né, de Guilherme Machado, eu fiz mentoria com ele. Ele falava muito: não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. Vida.
Então, se a vida é o que existe, então você tem que se equilibrar. Porque se você se você quer ficar dividindo vida pessoal e vida profissional, nada vai dar certo. Porque você é uma pessoa que tem uma vida. E dessa vida você tem várias outras coisas que você faz. Então, se você seguir essa linha de pensamento, até muita gente tem esse negócio de Instagram, eita, eu faço Instagram pessoal, profissional. Se você é um corretor autônomo, não tem uma empresa que tenha várias outras pessoas que formem aquela empresa, tenha só um Instagram, pessoal e profissional. Não existe, é você, vida. Agora, se você é corretor e também tem uma empresa, e nessa empresa ela é feita de várias pessoas, né? Porque uma empresa não é feita só de você. Então, se essa empresa ela é feita de várias pessoas, eu tenho várias pessoas à frente, então, ok, você abre o Instagram da sua empresa. Por quê? Porque a empresa vai crescendo e ela precisa ter autonomia. E você continua lá fazendo o seu trabalho, mas alinhado ao nome de uma empresa. Agora, se a sua empresa é só você, eu tenho um CNPJ, mas só existe eu, então é você, então é o seu Instagram. É você que tem que estar ali todo dia aparecendo. E se você tem uma empresa, também faça com que aquelas pessoas da empresa ela apareça, para que realmente não seja um fantasminha camarada. As pessoas Eu hoje todo têm dia de ver a casa. Não, e hoje as pessoas têm se conectado muito com pessoas, né? isso. É tanto que a gente vê aí grandes CEOs, donos de grandes empresas, tirando as logos e botando na cara, Isso. né? Então isso é importante para a pessoa saber que atrás daquela logo existe uma marca, que é o ponto que você falou, a questão da confiança. As pessoas querem ter confiança e as pessoas confiam em pessoas, né? Ninguém confia na mesa, numa parede e num tijolo, né? Tem que ser na pessoa, né? Até no Instagram da imobiliária sempre foi a minha foto, né? Sempre teve lá a minha foto, até porque eu sempre fui muito a cara da empresa, durante muito tempo não aparecia outra pessoa, só eu. Hoje a gente tem um time o time cresceu e pessoas que querem e esse negócio da construção da marca que está muito forte, as pessoas já estão sentindo a necessidade de aparecer. Então eu disse, tá bom agora desse povo aparecer também, né? Para que também cada um construa sua marca. E hoje a gente tem os corretores aparecendo também no Instagram, no canal do YouTube, gravando vídeo, até porque a empresa vai crescendo, a gente vai tendo mais responsabilidades, a gente precisa estar mais no estratégico, e aí eu consigo demandar e dividir meu tempo para estar também em reuniões estratégicas, coisas que vão trazer resultados para eles. Então, hoje eu consigo ter essa divisão, falando também um pouco da gestão, e eu consigo equilibrar os pratos dessa forma. Isso é muito bom, Sinata. Sinata, esse podcast é em comemoração ao Dia do Corretor e eu queria que você falasse ou uma mensagem ou algo que você acha que é imprescindível para o corretor que está nos assistindo, que ele precisa saber, algo que você queira passar para ele como mensagem. O que eu vejo é que a profissão de corretor, assim como qualquer outra, tem que ter muito propósito, né? É muito servir, não é para você, é muito para o outro, né? Quando você está no papel de corretor, você está fazendo muito para o cliente, né? É o entender para atender. Então, primeiro eu entendo o cliente, depois eu vou atender. Quando você está no papel de gestor, também não muda. O que mudou foi o seu cliente. Em vez do seu cliente, de fato, ser o cliente final, o seu cliente hoje são seus colaboradores. Então, você também tem que buscar a mesma coisa. E ter esse papel e saber, como corretor e como um líder de imobiliária, dividir muito bem, mas sempre buscando o cliente em primeiro lugar. E quando você pensa que uma profissão de corretor ela está voltada a imóveis e vendas, você está enganado. Essa profissão de corretor ela está totalmente voltada para pessoas. Então, foque em pessoas que você vai ter resultados. Sinata, hoje você é feliz e realizada em ser corretora? Sou muito, Ave Maria, eu sou apaixonada. Chega, eu me emociono. Eu sou muito, muito apaixonada pela minha profissão. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem é Foi um presente para mim, assim, que Deus me deu e eu, tipo assim, porque quando eu comecei, antes época de faculdade, essas coisas, eu não tinha vontade de ser nada. Tipo, o povo dizia, eu quero ser médico, o outro, eu quero ser isso. Eu dizia, meu Deus, eu não quero ser nada. Eu não tinha vontade de ser médica, eu não tinha vontade de ser professora. Inclusive, até trabalhei como professora, porque minha família é toda voltada de professores. Eu não queria ser nada disso. E aquilo ali também ficava vazio dentro de mim, porque eu dizia, poxa, eu não quero ser nada.
todo mundo quer ser alguma coisa. Eu passei por esse conflito. E quando eu fui para a profissão de corretora, eu me preenchi. Eu me preenchi tanto que eu deixei muita coisa de lado. E aí foi quando veio o desequilíbrio, né? De você só dar foco ao trabalho e esquecer as outras áreas da vida, né? E depois, graças a Deus, eu tive um conhecimento através de cursos, de tudo, e Deus foi abrindo minha mente para que eu buscasse esse equilíbrio, até na minha saúde também, né? Saúde física, saúde mental, equilíbrio com minha família, com os meus filhos. Eu ainda sou muito viciada em trabalho, mas hoje eu tenho essa consciência que antes eu era muito inconsciente. Tipo, eu não aceitava ninguém dizer nada porque eu achava que aquela e o que eu estava fazendo estava certo. Mas hoje eu vejo que não, que a gente tem que buscar, sim, um equilíbrio. Mas tudo tem um tempo debaixo da terra, né? Tem o tempo de você, muitas vezes, de estar ali se dedicando, se matando mesmo, porque você tem um objetivo a alcançar. Mas quando você também alcançar esse objetivo, foca em outras coisas. Olha ao redor. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, mesmo que você já atingiu aquele objetivo, tá errado. Porque aí vai ser mais que vai se transformar numa doença mesmo, que é a doença que tantas pessoas passam, que é transtorno, né, de estar trabalhando tanto, que é burnout. Burnout. Então, assim, isso já vai ficar ruim para você, vai acabar com sua saúde. Então, busca depois esse equilíbrio. Graças a Deus eu não cheguei a essa fase, mas quase cheguei, né? Mas que bom que Deus me resgatou e me deu consciência. Uma frase que eu trouxe também do meu mentor, que é o consciente, ele é o novo inteligente, né? E olhe, quando você tem essa consciência, ela vai te fazer agir. É a consciência que vai te levantar a agir. Agora, só consciência sem ação não se resolve. Então, quando a gente fala o consciente é o novo inteligente, de nada adianta você ter vários cursos, você ter diplomas, você ter várias coisas, se você não tem essa consciência. Eu não tinha essa consciência, eu achava que aquilo ali estava certo. Quando eu caí em Sam, que eu consegui ter essa consciência de que eu precisava mudar, o que é que eu fiz? Eu mudei. Eu mudei em várias áreas da minha vida. Tá lá, se você olhar minhas fotos de antes, se você olhar. Então, e outra coisa muito boa é que quando você olha para mim, o antes e o depois que eu não mudei só fora, eu mudei de dentro para fora. Que eu acho que é a melhor mudança, é a mudança mais linda quando você muda de dentro para fora, porque é uma mudança Genuína. genuína. É uma mudança real. De nada adianta você mudar de fora para dentro. É um personagem, né? De É fora um pra dentro. personagem, entendeu? Então, quando você consegue chegar a esse patamar de evolução, da sua mentalidade mudar, do seu corpo mudar, mas por que seu corpo mudou? Porque você tem outra mentalidade. Por que que suas ações mudaram? Porque você também tem outra mentalidade. Porque você tem novos hábitos. Porque você quer outros objetivos. E aí você vai galgando, você vai buscando até chegar onde você quer, que já não vai ser mais aquilo que você lembra que você queria e isso já alcançou. Aí você ficar fazendo a mesma coisa, você não já alcançou? Ok, agora eu quero outra coisa. E assim você vai galgando várias áreas até conseguir esse equilíbrio na sua vida. Mas você acha que hoje ainda é possível ser um grande corretor de uma pessoa? É possível e tem mercado, porém é muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais desafiador diante do mercado que a gente tem hoje. Na Tá época mais que eu comecei, qualificado, né? justamente, na época que eu comecei era muito mais fácil, na época que eu iniciei, não é a realidade de hoje. Eu comecei, não existia o WhatsApp, não existia IA, então muita coisa vem para ajudar, mas também muita coisa vem para piorar no sentido de que tanta facilidade assim, né, a gente acaba ficando às vezes até meio preguiçoso, né? Então, realmente assim, entenda que o corretor de imóveis leve essa profissão do corretor de imóveis como um médico. Um médico, para ser um grande profissional, ele tem que fazer várias especializações. Ele se dedica 5 anos e tal. Por que que eu digo médico? Porque um corretor de imóveis, ele hoje, ou ele ganha igual ou até mais do que um médico, entendeu? E o médico, por que que eu estou comparando com o médico, não desmerecendo nenhuma outra profissão? Porque a gente sabe que essa área médica é uma área muito visada, né? Quando a gente fala fulaninho é médico, Vem, né? né? Você faz diferença, né? Mas e por muito tempo dizer que você é corretor, que eu era corretora, não era nada bonito nem nada legal, né? Porque as pessoas
Tipo, tava nem aí para um corretor de imóveis. O que eles imaginavam, não deu para nada, foi ser corretor. Mas hoje a profissão mudou e ela tem um patamar bem elevado, mas depende muito de você se capacitar, de você investir. E hoje não precisa tanto nem tirar dinheiro para investir, hoje a gente investe tempo, porque tem um monte de coisa na internet que você consegue realmente estudar, pagar cursos online mais barato para você ter conhecimento. O que você precisa é demandar tempo, não só para aprender, mas para colocar em prática. Eu escutei um vídeo esses dias, até gravei o vídeo e guardei, postei, que não existe aprendizado sem mudança. E realmente não existe. Se você fala que aprendeu e não mudou, não, você só escutou, mas você não está botando em prática. Então, se você não botou em prática as ações, então você não aprendeu. Para ter o aprendizado, tem que ter mudança. E realmente isso é muita verdade. De nada adianta você estar lá no curso, ficar 3 dias e achar que você aprendeu. Se você chegou para a sua base, para a sua empresa ou para a sua casa e não botou nada em prática. Então, você só escutou. Você não aprendeu. Eu concordo plenamente com você. E o conhecimento, ele só é válido quando ele traz resultado. Ele só traz resultado quando ele é implementado, né? Isso. E tudo muda quando você muda, né? Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda, realmente. Faz muito sentido. Pois é. Sinata, você já conhece aqui o nosso podcast. Sempre que a gente finaliza, eu peço para nosso convidado falar uma frase que guie você e que você queira deixar para as pessoas. Eu quero deixar uma frase que eu acho que é bem motivadora, que é: toda ação gera uma reação, movimente-se. Isso tem muito a ver com o mercado imobiliário. São os pequenos movimentos que trazem resultado no mercado imobiliário. Às vezes a gente está em busca da grande ação, mas são os pequenos. Dê valor a esses pequenos começos, essas pequenas ações, que isso traz resultado. Então, toda ação gera uma reação, movimente-se. E quem quer encontrar a Sinata Imóveis, onde que encontra? Vai lá no Instagram Sinata Imóveis, vai no Instagram Sinata Cordeiro, YouTube, TikTok. Estamos lá todos os dias postando conteúdos recorrentemente. Em todas as redes sociais, né? Todas as redes. Ainda não estou tão forte no LinkedIn, mas estou com a meta aí para começar, né? Porque também é outra coisa que eu vejo, de nada adianta começar e não ter constância. Então é melhor começar com 1, com 2, depois vai crescendo, do que querer estar em todo canto e não ter constância. Eu concordo com você. Gente, para vocês nos assistiram até aqui, vocês escutem o que Sinata fala com carinho. Eu conheço Sinata já há alguns anos, eu já falei para ela em off, já falei para ela que ela é uma referência para mim e eu aprendo muito com ela. E eu tô aqui, que já escuto Sinata há muito tempo e eu fico assim, nossa, isso faz total sentido, eu tenho que aplicar isso. Então pega, se você quer se tornar um corretor de sucesso, ou se você não quer corretor, se você quer ser uma pessoa que esteja de bem com a vida, pega, esse podcast é feito para isso, anota. Porque eu fiz essa atividade que eu fiz com você no podcast passado, que é perguntar para uma pessoa se o que ela faz vale a pena, se é o que gosta. Porque imagina, como você disse, a gente só tem uma vida. Imagina você passar uma vida fazendo aquilo que você não gosta, com o chefe que você não gosta, no trabalho que você não gosta. É como se você estivesse pegando a sua vida e jogando fora. Então, pega esses aprendizados, tenha uns insights, acorda, movimente-se, crie a vida que você quer, porque isso está nas suas mãos, ninguém pode fazer isso por você, né, Sinata? É autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que merece. Que merece. Então, olha, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado desse podcast incrível. Eu aprendi muito, imagino que você também. E próxima semana a gente volta aqui com mais um podcast. Muito obrigada, Sinata, mais uma vez. E feliz dia do corretor, né? Feliz dia do corretor.